Um levantamento feito por um jornal inglês com mais de 3.000 pessoas pediu para que os entrevistados citassem em ordem hierárquica quais eram seus maiores medos. Para 43% dessas pessoas, o maior medo era falar em público. Esse medo sobrepunha até mesmo o medo de morrer. E o que isso tem a ver com você? Já nos tempos de Sócrates e Platão, as disciplinas mais estudadas eram oratória, retórica e dialética. E qual é a diferença? Retórica tem a ver com falar com eloquência, colocar as suas ideias em uma forma lógica e correta, de forma a persuadir. A oratória significa utilizar a retórica para falar em público, fazer com que as pessoas sejam convencidas daquilo que você está falando. E a dialética, por sua vez, se dá quando duas pessoas utilizam de oratória e retórica para discutir assuntos entre si, cada uma delas apresentando as suas ideias de maneira a convencer e a superar os argumentos da outra pessoa, seja em frente a uma plateia ou não. Na época, na Grécia Antiga, existiam locais específicos, com espécies de palcos, onde as pessoas se reuniam para ver outras pessoas dialogar. Hoje em dia falamos mais a respeito da oratória, que sempre foi um instrumento, desde a antiguidade, muito importante na área política, jurídica, social, de negócios e ainda mais do que isso, ela é muito importante na sua vida pessoal. Quando você tem um domínio da fala, da oratória, você tem a liberdade para dizer não de maneira correta e da forma que você pretende. Você tem liberdade para não se esquivar de conversas difíceis. Tem a liberdade de entrar e sair de qualquer local e falar de igual para igual com quem você bem entender. Você tem a capacidade de fortalecer as suas relações, de se fazer entender, de transmitir a sua sinceridade e as suas vontades. Você demonstra maior confiança em si mesmo através de uma comunicação mais aberta e mais franca. E é capaz também de dar bons feedbacks e ajudar as pessoas que precisam, às vezes, de uma palavra de ajuda. Você pode utilizá-la, por exemplo, para persuadir o seu cônjuge a ingressar em um projeto que você acredita muito e que precisa do auxílio da sua família. Você pode usar a oratória ou a retórica de forma a expressar-se melhor com os seus filhos e fazer-se entender e convencê-los de que uma coisa é melhor do que a outra e de que aquilo que você está falando é para o bem e não para o mal deles. Mas por que eu deveria me preocupar tanto com o meu discurso? Se eu não sou cantor, não sou apresentador de TV, porém, nós somos seres sociais. Todo ser humano procura o pertencimento a algum grupo. Viver sozinho não é de nossa natureza. Procuramos sempre algum amigo, alguma pessoa próxima, alguém com quem possamos conversar. E é aí que entra todo o conceito de oratória, de discurso, do uso da sua fala como uma ferramenta social e uma ferramenta de produtividade. Por quê? Se você está no trabalho e precisa que a sua equipe compreenda bem o que você está falando, você é mais produtivo se comunicando melhor. A comunicação é um dos grandes problemas da humanidade até hoje, mesmo tendo desenvolvido tantos meios e tantas maneiras criativas de se comunicar. Nós somos seres capazes de se comunicar por mímica, por sinais de luz, sinais de sons, por movimentos, pela entonação da voz, pela nossa expressão facial e mesmo assim ainda temos problemas com comunicação. Por quê? Talvez isso ocorra justamente pela complexidade e variedade de formas de comunicação que nós temos. Perceba a diferença da minha comunicação utilizando uma única frase. Eu não afirmei que ele pegou a sua caneta. Agora perceba dessa segunda vez. Eu não afirmei que ele pegou a sua caneta. Perceba ainda uma terceira diferença. Eu não afirmei que ele pegou a sua caneta. Perceba que eu posso me expressar ainda de outra maneira. Eu não afirmei que ele pegou a sua caneta. Se você parar e repetir essas frases, você vai perceber que a ênfase de cada frase está em um local diferente. E só essa ênfase na voz, na minha entonação, já transmite uma ideia totalmente diferente.
Perceba que a forma de falar é muito importante, muito mais importante do que as palavras ditas. Estima-se que entre 7 e 14% apenas da informação transmitida seja por meio das palavras que eu digo para você. Muito do que é transmitido para você está sendo interpretado através da minha gesticulação, da minha expressão facial, do contexto em que eu estou falando e da entonação da minha voz. A voz transmite, por exemplo, várias informações sem que você se dê conta, mas ela faz isso o tempo todo. Como, por exemplo, informação biológica, como o seu sexo e até a sua idade. Informações psicológicas a seu respeito. É possível saber o seu estado emocional apenas ouvindo a sua voz. Informações socioeducacional. Ouvindo a sua voz, eu sou capaz de deduzir a que grupo social você pertence, de qual região você vem e talvez até em qual período tenha vivido nessa região. Através, por exemplo, do sotaque, das palavras utilizadas, da movimentação da língua na fala de algumas palavras. Quando eu fazia pós-graduação, eu conheci uma pessoa que era excelente em oratória. Ele tinha uma dicção muito boa e era capaz de persuadir através da sua eloquência, da confiança com que falava. Ele era uma pessoa que trabalhava muito e chegava sempre um pouco depois que as aulas haviam começado. Com frequência, ele não conseguia fazer os trabalhos, as tarefas e as apresentações. Como era um MBA, em muitas aulas nós tínhamos que apresentar diante dos outros companheiros. E às vezes nós percebíamos que ele estava chegando naquela correria do trabalho e ali, enquanto as pessoas apresentavam, ele já preparava a sua apresentação a respeito do tema e logo em seguida ia falar. Uma determinada vez, ele chegou, nós vimos várias boas apresentações enquanto ele elaborava a dele com a cabeça baixa na cadeira. E no momento em que ele entrou para falar, parecia que ele havia estudado por 15 dias aquele assunto. Tamanho era a sensação de domínio que ele nos passava. Como ele fazia isso? Através de técnicas de oratória. Acontece que ele era um bom vendedor e ele estudava várias dessas formas de falar com confiança, de transmitir confiança para vender bem e exercer bem o seu trabalho. Essas técnicas de oratória, elas podem fazer com que você seja mais eficiente na sua comunicação com qualquer pessoa. Podem fazer com que você promova emoções ou que você promova o senso de missão nas pessoas à sua volta. Você pode melhorar a sua área social com os seus amigos. Você pode se tornar uma pessoa vista como mais confiável na sua comunidade religiosa. Expandir a sua capacidade de falar em público é uma grande oportunidade em qualquer área que você tenha um propósito. Porque isso nunca vai te causar algum mal. Isso não vai te prejudicar. Isso vai sempre lhe trazer algum benefício, pois as pessoas, elas procuram a segurança de estar perto daquelas pessoas que sabem falar bem. Pessoas que falam bem inspiram liderança, inspiram segurança, inspiram motivação das outras pessoas à sua volta. Os grandes nomes de lideranças da história são de pessoas que sabiam falar muito bem, de pessoas que eram capazes de tocar a emoção, o coração de outras pessoas através de suas palavras. Pense em algum exemplo de liderança que você tem consigo e imagine a forma dele de falar. Provavelmente essa pessoa falava através de histórias e de exemplos ou de parábolas. Essas grandes lideranças não temiam discursos ou conversas difíceis com pessoas que as indagavam, que tentavam armar tramas para elas. A capacidade de se comunicar bem é capaz de fazer você alcançar novos patamares, novos amigos, novos acessos, novas oportunidades na sua vida. E apesar de uma grande parte da população em geral ter mais medo de falar em público do que até mesmo de morrer, cada vez mais os processos de seleção, ainda mais acelerados pela pandemia, têm sido através de entrevistas ao vivo, ao invés de análise de currículo. As empresas já perceberam que a imagem delas está muito associada a quem fala com o cliente delas. Essas pessoas, elas têm que se comunicar muito bem e se fazerem compreendidas para não gerar problemas futuros. Mal entendidos com clientes são perdas de oportunidades. Assim como mal entendidos na vida pessoal são perdas de amizades.
perdas de laços afetivos. Assim, além de utilizar bem a sua voz, tomando alguns cuidados como uma boa hidratação, uma boa respiração e alimentação, você também pode utilizá-la de maneira mais consciente. Falar às vezes de maneira pausada, quando precisar ser mais incisivo, falar de maneira mais rápida e com mais projeção, e às vezes utilizar um tom mais baixo que denote mais clareza, mais respeito e credibilidade daquilo que você está falando. Observe a si mesmo e veja quando é necessário passar mais sensação de confiança, de calma, e quando é necessário passar mais energia, mais engajamento para quem está te ouvindo. Observe tudo isso, veja a maneira de se comunicar, atente-se à sua gramática, à forma de falar e não deixe de ser quem você é. Não tente falar como um robô ou da maneira que você não está acostumado, pois isso também pode levar as pessoas a desconfiarem de que você não está sendo sincero. Então tente fazer sempre esse balanceamento entre o uso correto e o uso mais adequado da sua voz, da sua fala e o uso mais natural, mais próximo, pois é preciso que você também entregue algo realmente sincero, algo de si, algo de sua vulnerabilidade às pessoas que estão à sua volta. E aí, curtiu esse conteúdo sobre comunicação? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e te vejo logo. Até mais. Tchau! O Ministério do YouTube adverte. Curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos.